Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá do meu jeito? Ah, beleza. A Maria Clara entrou. Estamos conectando com a Maria Clara. Pronto. Oi, Maria Clara. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem? Olha, o som tá ótimo aqui pra mim. Tá, Ah, tá que bom aí bom. pra você? Tá sim. Isso, tá ótimo. Agora te vejo com o rosto inteiro. Ah, que legal. Bom, pessoal, acho que o som tá legal pra todo mundo. É, Bom, primeiro eu queria dar boa tarde, né? Boa noite Boa noite. para Um Maria. prazer estar de novo com você. Quanto tempo? É um prazer sempre encontrar com você. Hum, Muito tempo mesmo, né? Dá até uma saudade Pois é, e a gente vai matando um pouquinho nessas lives, assim, isso. né? Bom, o pessoal tá dizendo que o som tá ótimo. Tá. Bom, assim, para falar um pouquinho antes da gente começar, as filósofas na rede surgiu nesse contexto, né, do Covid e essa ideia de entrar na rede e justamente resgatar esse diálogo entre as filósofas, né, mulheres que estão vivendo esse isolamento. E aí convidei a Maria Clara para a gente bater um papo sobre isso, né? E a gente acabou chegando a esse tema que seria perspectivas, né, pós, ou ressignificar as coisas, né, depois desse isolamento. Mas eu queria, Maria Clara, pedir antes que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória na filosofia. A gente fez uma live com a Georgia do lançamento do livro do nosso GT, aí lembramos de você com muito carinho, das mulheres que contribuíram com a nossa formação, né? E aí ela falou que inclusive viria na live aqui. Não sei se ela já está aí, que já tem bastante gente. Bom, eu sou Maria Clara, né? Geralmente as pessoas me conhecem por Clara mesmo. Sou professora de filosofia, né? Há muitos anos eu fiz formação em psicologia, sempre me interessei por filosofia, pela parte mais teórica, né? E comecei a me interessar por ética e filosofia política numa época em que ética e filosofia política eram história da filosofia, né? Todo mundo trabalhava com autor, né? Eu fiz o doutorado na Alemanha sobre direitos sociais básicos e eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas nem reconheceram o meu doutorado como um doutorado em filosofia, né? Achavam que era uma coisa assim super fora mesmo do que se esperava. E, bom, de lá para cá eu tenho trabalhado com esse tema, né, da temas de justiça, de direitos básicos, e uma série de questões relacionadas à ética, filosofia política e também filosofia da mente, né? E, bom, eu dei aula em várias universidades, em Ouro Preto, em Brasília, mas nos últimos 22 anos eu dou aula no IFIX, né? Participo também de um programa de bioética. E, na verdade, a relevância da minha trajetória, né, para a nossa discussão aqui, para o tema que eu escolhi, é que de uns tempos para cá eu estava sentindo assim como se eu tivesse
num certo sentido, eu sempre trabalhei com essas questões que, nos últimos anos, se tornaram questões proibidas, questões que me classificaram, inclusive, como inimiga do povo, né? Inimiga dos brasileiros, né? E, e tudo perdeu muito sentido para mim. Eu não conseguia perceber muito para Travou um pouquinho. tudo isso. Parecia que o rumo estava sendo totalmente diferente daquele que eu imaginei. Há vários anos atrás, eu voltei da Alemanha e de lá para cá houve um momento em que essas questões elas se tornaram mais efervescentes e as pessoas se preocupavam com questões de democracia, de direitos e tudo mais. E nos últimos tempos, é óbvio, isso caiu assim num total esquecimento. E eu ficava imaginando sobre o que eu ia continuar falando e qual o sentido daquilo tudo, qual o sentido de falar sobre essas coisas num universo onde aparentemente ninguém mais acreditava naquilo, né? Eu acho que nesse sentido a relação entre a minha trajetória política e filosófica e o que está acontecendo agora, que fez com que eu escolhesse esse tema, né? Ela tem muito a ver com tudo isso, porque durante algum tempo eu comecei a perceber assim como se eu tivesse meio perdida no mundo, inclusive no mundo filosófico, né? Já que pouco se poderia ter a dizer, né? De tudo aquilo que eu sempre acreditei, etc. E no último ano, em 2019, eu passei fora, né? Fora não necessariamente do meu país, mas fora da minha casa, fora da minha cidade, por questões de perseguição política, né? E eu me senti numa situação de muito isolamento, e esse sentimento, então, de e agora se tornou mais forte. Eu voltei e retornei ao Brasil em fevereiro, que foi justamente quando começou toda essa percepção mais pungente sobre a pandemia, né? E a questão do isolamento social, da quarentena e tudo mais, né? Então, na verdade, toda essa percepção, eu quando cheguei no meu país de volta, na minha casa de volta, e vivi isso tudo, apesar de todo o isolamento social, eu me sinto muito mais integrada. Então, eu acho que eu tenho até uma percepção da quarentena, que se não fosse, de fato, a tragédia que a gente está vendo ocorrer em diversos outros lugares, seria quase que como eu me sinto feliz de poder estar no meu lugar. E poder estar, mesmo que indiretamente, falando com as pessoas que são importantes para mim. Nossa, esse contexto de perseguição política, na live com a Georgia, a gente comentou sobre isso, né? Que no último encontro do nosso GT, o pessoal do MBL foi lá tentar arrumar confusão, né? Com as palestras que a gente estava falando sobre preciado, e aí os seguranças da universidade tiveram que intervir. E, de fato, assim, eu sequer imagino como deve ser você ter que fugir, assim, de certa forma, né, de uma perseguição. E com o pessoal do GT a gente conseguiu, né, ter esses laços, manter esses laços de um pessoal que justamente tem essa característica, né, de que não fazia a filosofia tradicional que era esperado, né, dentro daquela universidade. E, e a gente acabou criando esses laços que a gente fala que a gente não é um GT, é uma família. Porque o Rafael, ele realmente é muito amoroso, ele é muito acolhedor, né? Então, foi muito legal isso, assim. Então, eu nem imagino a dificuldade de você ter que simplesmente cortar os laços e agora deve ser bom, né, para você que está retornando, assim, conseguindo reaver esses laços, né? Mesmo que seja à distância, né? Claro, claro. Eu acho que isso tudo e eu acho que a grande novidade desse retorno é que, num certo sentido, parece que tudo aquilo que a gente acreditava, por exemplo, no sistema público de saúde, atuação mais efetiva na sociedade, um Estado que de fato fosse um provedor, né, e fornecesse segurança em termos socioeconômicos para a sua população, tudo isso era algo que ninguém mais pensava e que estava totalmente fora de moda. E justamente nesse momento que eu voltei, as pessoas costumam dizer nos últimos tempos que eu sou muito otimista, que eu sou a pessoa mais otimista que elas
estão vendo, né, por aí. Mas, de qualquer forma, para mim é muito sintomático que agora, justamente, a aposta seja no SUS, e seja numa forma de atuação, tanto da sociedade civil como do Estado mais forte. E como que agora as pessoas que nos endemonializaram no passado, né, no ano passado, no ano retrasado, sejam aquelas que agora estão sendo vistas internacionalmente como as pessoas que estão na contramão, né? Isso, num certo sentido, eu acho que é uma perspectiva, de alguma forma, fez com que eu me compreendesse melhor no mundo. Eu sei que o momento é muito difícil e, às vezes, eu tenho a percepção que isso é tudo um grande pesadelo e que, em algum momento, a gente vai acordar, né? E que não vai ser assim, que essas pessoas não vão estar morrendo dessa forma absurda, em total isolamento, né? Mas, por outro lado, parece que isso tudo fez voltar à cena uma série de valores que eu possuía e dos quais eu jamais gostaria de abrir mão e que agora estão sendo novamente revistos como algo a se pensar, a se trabalhar, né? De fato, assim, isso que você está falando me lembra um artigo, uma reportagem que eu li num texto do Safatli, dele falando sobre como seria esse pós-Covid, né? E aí a perspectiva dele é de que, tanto que o título, né, do texto é Prepare-se para a Guerra. E porque justamente a gente vê que por mais que a gente perceba cada vez mais, fique é, óbvio que a gente precisa de um sistema público de saúde, né? A gente precisa de um sistema público de educação. Ainda assim, existem pessoas que estão radicalizando cada vez mais para o outro lado. Né? Então, que isso não se importam com nada, nem com uma orientação da Organização Mundial de Saúde, acha que isso tudo é uma construção sei lá, de uma teoria de perseguição e, e essas coisas, né? E aí o Safatli, ele vai falar isso, que ele acha que então, assim que houver uma abertura, o conflito vai ser inevitável, porque algumas pessoas estão tomando uma posição, né, estão percebendo a importância disso, do sistema público, mas outras pessoas não, estão ficando cada vez mais fascistas, né, então estão seguindo o seu líder de forma totalmente irrestrita, sem refletir sobre nada, né. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Se os ânimos também não tendem a se acirrar após o isolamento, né? Sim. Eu imagino que sim. Agora, eu não consigo nem vislumbrar um pós-isolamento, porque eu acho que vai ser muito mais longo do que efetivamente a gente, no primeiro momento, acredita, né? Eu acho que o modo como cada um de nós vai enfrentar essa situação vai ser determinante para estabelecer como é que nós vamos conduzir as nossas vidas e a vida em sociedade no futuro, né? Eu acho que tem determinadas coisas que são muito significativas, né? Se a gente pensar que esse novo coronavírus, ele começou a ser disseminado a partir de um mercado que vendia animais vivos, né? A gente poderia dizer que foi numa junção entre o carnismo e o capitalismo que se deu essa nova epidemia, né? Será que as pessoas não vão em nenhum momento parar para pensar sobre isso? Parar para pensar no tipo de vida que elas, na verdade, assumiram, né? Quer dizer, o tipo de mundo que elas projetam. Eu acho que, embora exista um grupo radical que ignora a ciência, que ignora qualquer evidência, eu acho que a tendência é cada vez mais agora eles ficarem isolados, né? Eles serem isolados do resto da população. Eu acho muito triste porque, na verdade, de uns anos para cá, eu tenho uma percepção do Brasil que eu nunca tinha tido. Eu nunca pensei que o Brasil fosse um país que tivesse um percentual tão grande de fascistas, né? Quer dizer, quando a gente ainda tem hoje 30% da população apoiando um presidente como Bolsonaro, a gente fica pensando, nossa, mas tudo aquilo que a gente imaginava que o Brasil era uma ilusão, né? Quer dizer, essas pessoas sempre estiveram aí. Eu acho que agora é o momento de tudo isso ser colocado em xeque, porque muita gente que simplesmente não tinha uma percepção política da vida, como se isso fosse possível, né? Mas que foi como um rebanho, agora vai ver as consequências disso, né? E eu acho que há um momento, por isso que, num certo sentido, que eu acho que a quarentena e tudo isso de fato é muito importante, porque ela é uma forma de ensinamento, porque senão essa seria mais uma doença que ia
de alguma forma, vulnerabilizar ainda mais os mais vulneráveis da sociedade, né? As mortes iam ser concentradas em comunidades e o resto da população ia passar como se nada tivesse acontecendo, né? Então, eu acho que as medidas governamentais tomadas, elas fazem com que cada um de nós acabe tendo que se envolver com isso, né? Por mais que as pessoas trabalhem em casa, hoje elas têm uma percepção do tempo totalmente diferente, né? Essa questão do tempo é uma questão que me incomoda já há muito tempo. Até no evento que eu participei com o Fábio Oliveira, ele falou sobre isso, né? Sobre o resgate do tempo, do nosso tempo, né? E é incrível porque hoje eu fico pensando numa criança hoje em dia. Deve ser uma maravilha poder ter os pais ou as pessoas mais próximas à disposição o dia inteiro em casa, sabe? Ninguém mais Uhum. sabe o que é isso, ninguém mais sabe o que é sentar para brincar com o filho, sabe? Passar o dia inteiro com o gato. Esse tipo de coisa faz com que a gente comece a pensar como a gente distribuía mal o nosso tempo e como a gente deixou se consumir, né? No início, uma outra questão assim que eu sempre tive com os novos tempos é a questão da internet. Eu comecei a perceber que eu estava ficando cada vez mais defasada, porque eu não sabia lidar com isso, eu não lidava com isso. E eu fiquei pensando, daqui a pouco eu não vou mais conseguir me relacionar com as pessoas. E o que eu percebi é que no primeiro momento do isolamento, eu recebia toda hora WhatsApps e milhões de mensagens, tudo, depois foi parando. Eu acho que as pessoas começaram a descobrir uma nova forma de estar com elas mesmas, né? Então as pessoas começaram, eu não sei exatamente o que, mas eu imagino, eu assim, tive a oportunidade de ler várias coisas que eu não estava com tempo para ler, né? De voltar a fazer produto de limpeza em casa, shampoo em casa, um monte de coisas. A gente percebe que a nossa própria percepção de consumo se transforma, o lixo que a gente produz diminui. Né? Quer dizer, então será que a partir daí as pessoas não vão ficar pensando na forma de fato devastadora que elas assumiram uma posição no mundo? E será que elas não vão pensar uma forma mais compatível com uma convivência harmônica? Sabe, quando as pessoas começaram a mostrar golfinhos reaparecendo e aves e tudo mais, será que isso não mostra o quanto nós somos um câncer nesse mundo e como a gente tem que mudar essa perspectiva? Né? Será que nós precisamos de tudo isso? Eu acho que esse é um momento, eu fico pensando sempre numa analogia muito grande com o Melancolia, né, o filme. Né? E embora a situação que a gente está vivendo dê sempre aquela situação do melancolia, que é uma confusão muito grande no início, né? Depois, o modo como cada um de nós vai reagir a isso, né? Que vai demarcar o que esse período significou. Porque pode ser que alguns de nós, de fato, não queira abrir mão do que tinha antes e se mate como aquele pai do Melancolia. O pavor de perder aquele estilo de vida se tornou tão grande que ele não quis nem ver o que ia acontecer depois, né? Agora, será que a gente não vai também descobrir uma forma muito mais simples e singela de estar nessa situação toda? Será que a gente não vai ter o olhar daquela personagem principal de tipo, que mundo é esse que nós estamos deixando para trás? Será que era um mundo bom? Será que era um mundo que valia a pena? Talvez não. Bom, eu tenho certeza que não, né? Quer dizer, na percepção pessoal, eu tenho certeza que não. E é justamente por isso que, num certo sentido, eu olho com uma certa alegria para o mundo que eu acredito que possa vir a existir, né? Mas eu não sei. É, eu tenho pensado sobre isso também. Tenho lido bastante algumas coisas que eu também acaba que na correria, né, de trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, você vai deixando para lá. E tenho pensado muito nisso, de como essa ressignificação poderia ser de uma forma positiva, né? Porque eu até brinquei, perguntei para a Diana assim, Diana, o que que você acha que é minha filha, né? Tem 16 anos. Aí perguntei, Diana, o que que você acha que vai ser o mundo pós-Covid quando acabar o isolamento? Aí ela falou, o triplo de pessoas com depressão no mundo. E aí eu falei assim, olha, Diana, que visão, né, pessimista, mas talvez real, né, de fato. E aí fiquei conversando com ela sobre isso, porque eu tô lendo um livro que é A Queda do Céu, né, do David Copenau, que é um livro que eu tô adiando há muito tempo e agora eu consegui pegar. E tenho conversado bastante sobre isso, principalmente com a Catiúcia, que a gente está marcando também a nossa live para falar sobre isso, assim, que talvez uma forma de ressignificar, né, a nossa visão, a nossa posição no mundo
seja você recorrer aos povos ancestrais, né, aos povos originários e ver como eles lidavam com a natureza, né? Então, eu sempre me interessei por isso quando eu ia na Bolívia visitar minha avó, meus primos, meus tios, né? Todos por parte de pai são bolivianos, meu pai é boliviano, e sempre que eu ia para lá eu me interessava por essa cultura, né? Que é a cultura dos povos do alto plano. E eles lá têm essa figura que é uma figura feminina, né? Que é a Pachamama. E Pachamama, ela faz parte de uma dualidade da existência das coisas, né? Tem o Pachacama, que é o início, e tem a Pachamama, que é o tempo. Então, um depende do outro, e esse tempo, que é a Pachamama, ela representa toda a fertilidade, ela é a deusa da terra, é a mãe terra. E Pachamama, ela é uma deidade que ela é vingativa, né? Ela é orgulhosa. Então, os povos andinos, eles fazem todo o 1º de agosto as suas oferendas, né, para Deus Mãe, e parte disso eles têm que oferendar os seus alimentos e as suas melhores comidas, assim, porque é a ideia de que para você receber, você também tem que dar. Né? Então, talvez, eu tenho pensado sobre isso, né? Também lendo o livro do Schopenhauer, que apesar de ser de uma outra mitologia, os Yanomamis fazem parte de outra mitologia que não é de Pachamama, mas eles também partem desse princípio de que você tem que ter uma oferenda para a natureza, você tem que respeitar a natureza, porque senão ela se vinga de você, né? Então, eu fico pensando sobre isso, né? Se esse momento que a gente está vivendo agora não é o revés de todo um sistema capitalista de exploração da terra, né, de desequilíbrio. E os Yanomamis, eles inclusive chamam os brancos, né, de filho de Ioassi, se eu não me engano, que é o deus da morte. Né? Então, eles veem os brancos como aqueles que vêm para matar a terra e para destruir e fazer as finitudes acontecerem. E aí eu fico pensando nisso, né? Se a gente hoje também não está vivendo o revés, que é isso, a gente matou tantos golfinhos e agora também a Pachamama revidando, também colocando a gente na nossa insignificância, né? Somos meros mortais também, como toda a natureza, né? Então a gente não pode ter esse pensamento exploratório, capitalista sobre o mundo. Né? Sim, pois é, eu acho muito importante também, Karina, que na verdade, é um momento da gente pensar sobre a nossa responsabilidade sobre tudo isso, né? Porque, por exemplo, toda essa questão que se discute hoje sobre os leitos dos hospitais e tudo mais, as pessoas não percebem que se nós tivéssemos tido uma outra forma de conformação social, se nós não tivéssemos sido povos racistas, povos sexistas, quer dizer, se nós não tivéssemos tido esse tipo de cultura e nós tivéssemos gerado condições de uma vida digna para todas essas pessoas, né, que vivem no Brasil ou que vivem nos Estados Unidos, a gente está vendo isso a nível mundial, né? Hoje nós não teríamos a catástrofe que nós estamos tendo, né? Quer dizer, na verdade, a percepção de que nós estamos vivendo um momento catastrófico vem muito da percepção de que nós conduzimos nossa vida de tal forma que nós geramos uma tal desigualdade social que em algum momento isso iria irromper de uma forma radical como está sendo agora, né? Quer dizer, então, na verdade, a gente sabe perfeitamente, e aí isso é que eu acho mais importante nesse momento, né? Que a gente precisa ter muita certeza de que sociedade nós queremos construir, né? A partir daí. Porque o que eu tenho visto, inclusive, é nessa discussão sobre a pandemia e sobre distribuição de recursos e de leitos e tudo mais, muitas vezes uma percepção, é claro que de uma maneira geral, são percepções que se alinham com o nosso presidente, né? Mas que essa pandemia não é grave porque ela atinge velhos. E velhos, nós sabemos, dentro do sistema capitalista, eles são um ônus. Né? Eles não produzem mais e o governo é obrigado a pagar pensões e uma série de dividendos, né? Quer dizer, para pessoas que são improdutivas. Então, é um pouco essa percepção. A pandemia vai matar pobres e velhos, né? E por que não dizer negros e etc. Né? Quer dizer, então, na verdade, para muitos, a pandemia é vista como alguma coisa que vai fazer uma limpeza. Né? Eu acho que é nesse momento que nós temos que ser bastante radicais e tentar mostrar
que esse quadro, que na verdade já existia no Brasil e já existia no mundo inteiro, é que não é mais aceitável. Né? Que nós não podemos ter uma visão mercantil das pessoas dessa maneira e não podemos continuar promovendo eugenias desse tipo. Né? Achando que algumas vidas possuem valor e outras vidas não possuem. Né? E que nós só vamos nos importar agora quando as vidas que nos importam estiverem sendo atingidas. Né? Então, isso me parece muito grave e eu não tenho visto em muitos contextos isso ser colocado de uma forma mais radical. Né? E eu acho que os eticistas precisavam muito se manifestar e, tipo, de fato, fazer com que as pessoas analisem não critérios de determinação de quem vai ocupar os leitos das CTIs ou não, mas, sobretudo, o background que fez com que nós chegássemos a essa situação. Né? Porque hoje em dia que nós temos um déficit de leitos e como é que a gente pode exigir um isolamento social de pessoas que não têm como se isolar socialmente porque elas vivem num cômodo com 5 pessoas? Né? Quer dizer, um isolamento social, obviamente, eu sou totalmente a favor, mas uma coisa que me incomoda muito no isolamento social foram algumas menções que eu já escutei ao fato de que tem criança passando fome, porque na escola elas tinham 3 refeições. E em casa as famílias não estão em condições de fornecer essas 3 refeições. Será que não é sobre isso que as pessoas teriam que estar pensando, ao invés de pensar sobre distribuição de leitos em UTI? Né? Quer dizer, então, existe uma coisa muito urgente e que, como não atinge determinados segmentos da sociedade, continua sendo calada. Eu acho que esse é o momento em que, de fato, isso tem que ser a bandeira. Né? As pessoas têm que pensar nesse momento, pensar na pandemia, significa pensar em uma forma de minimizar as desigualdades sociais que nós vivemos no Brasil e em todo o mundo. Né? E isso não só para agora, mas para o mundo que a gente vai viver no futuro. Né? Seria muito bom que o mundo do que nós vamos viver no futuro não fosse um mundo que deixasse tantas pessoas em extrema vulnerabilidade. Né? Porque vulneráveis todos nós somos, mas a extrema vulnerabilidade em que vivem certas pessoas, né? Quer dizer, eu até me sinto mal, eu fiquei pensando, quer dizer, falar da pandemia na minha situação, sabe? Eu estou numa casa, eu estou com as pessoas que eu gosto, posso tomar sol, sabe? A minha situação, eu poderia passar o resto da minha vida aqui, né? E estou com os meus livros, mas e essas outras pessoas que estão sem o que comer e estão incômodos com crianças chorando de fome? E a angústia dessas pessoas. Né? Quer dizer, eu acho que é um momento em que a sociedade inteira tem que pensar sobre isso. Em atos que sejam de solidariedade, mas que sejam também de reconhecendo a responsabilidade que nós temos com relação a tudo isso. Né? Eu acho muito importante, em algum momento, nós fazermos uma minha-culpa. Porque o brasileiro tem essa característica de que ele não faz a minha culpa, ele não é racista, ele não é nem um pouco responsável por tudo isso que está aí. E assim, como assim? Sabe, nós estamos vivendo nessa sociedade que tem piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas sexistas durante muito tempo e a gente ouviu essas piadas. Né? Quer dizer, como nós não fomos durante muito tempo coniventes com isso? Né? Quer dizer, a ideia de que todos esses temas que há muito pouco tempo atrás eles afloraram e foram abafados, agora é hora deles voltarem com toda a força. E com toda a força porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir uma outra forma de estar no mundo. E aí eu acho sim que a gente tem que tentar pensar agora, não só mais a nível de seres humanos, mas a nível de animais não humanos e de meio ambiente, de tudo que é o nosso entorno. A gente precisa conseguir uma forma diferenciada de se relacionar com essas outras existências que perpassam o nosso mundo. Né? Eu acho que O que me preocupa também é que eu vejo assim, diante desse discurso, né, de que a gente precisa ser mais solidário e tudo, algumas pessoas também se aproveitando, né? Então, por exemplo, eu me mudei aqui para Saquarema e a prefeitura aqui de Saquarema resolveu dar cestas básicas para as crianças das escolas públicas, né? Meus filhos estudam no município. E aí eu cheguei lá, fui pegar a cesta, né? Doei minha cesta para outra pessoa. Mas eu achei que eu ia receber 3 cestas porque eu tenho 3 filhos lá.
E aí eu percebi que eles estavam distribuindo as cestas, uma cesta por família. Então, quem tem um filho recebe uma cesta, quem tem quatro recebe uma cesta. Então a coisa não estava muito bem pensada, né? Mas tinha lá pessoal tirando foto, né, da distribuição para publicar no jornal local, né? Então ainda vai sair prefeitura distribuir as cestas, mas isso, como eu tenho contato com alguns funcionários, professores da escola, né, por causa do sindicato, eles próprios, os próprios professores da escola questionaram isso junto à prefeitura e a prefeitura assim, simplesmente nem quis saber se é bobagem e tal. E aí percebemos como a coisa foi bem demagógica, né? A coisa é só para parecer que está fazendo. Aquele famoso selfie, né? De você estar É, distribuindo a cesta, tirando a selfie, né? Para se promover. E aí isso também é meio preocupante, assim, se a gente também não vai conseguir essa mudança de perspectiva diante de que as pessoas elas se aproveitam da situação para continuar lucrando, para continuar no seu status quo, né? Continuar ganhando a eleição e assim por diante. é. Não, sem dúvida. Eu acho que o que mais a gente vê, na verdade, é o oportunismo, né? Em todas as situações de doenças, de calamidades, surgem sempre os oportunistas. Por exemplo, na filosofia, em todos os ambientes, né? Quer dizer, uma coisa que me chama muita atenção também é isso. Acho que as pessoas, na verdade, têm que fazer uma avaliação crítica de tudo que fez, de alguma forma, com que nós chegássemos a esse ponto. Foram essas mesmas prefeituras que não acolheram adequadamente essas populações, né? Quer dizer, são esses mesmos governos que fizeram isso, né? Quer dizer, hoje em dia, longe de mim querer falar dos profissionais da área de saúde, sobretudo quer dizer, falar mal dos médicos, por exemplo, mas a gente tem que pensar que grande parte deles elegeram Bolsonaro. Né? Quer dizer, hoje, é claro, eles estão, muitos deles, mas não tão tantos assim, inclusive, numa luta muito grande para vencer, de alguma forma, a pandemia. Mas será que eles fizeram uma revisão das posições políticas deles, que fez com que nós chegássemos a um desmantelamento do SUS, por exemplo? Né? Quer dizer, será que isso tudo foi analisado? Nós tivemos aí nós tivemos um ministro, né, e temos agora um outro ministro que eram contra o SUS, né? E sabe, as pessoas têm que lembrar disso, porque se elas não lembrarem desse tipo de coisa, não lembrarem que o que hoje elas valorizam é o que elas teriam que ter valorizado antes e ter construído de uma forma mais sólida, e o que elas vão ter que fazer no futuro, né, construir de forma sólida, então isso tudo vai ter sido um grande nada, né, simplesmente uma situação dolorosa nas nossas vidas, mas não vai ter servido para nada, né? E eu acho que seria um absurdo que a gente deixasse passar isso assim em branco. Eu acho que, na verdade, isso não vai acontecer, porque eu acho que essa pandemia não é algo que vai se concluir em alguns meses, né? E na medida em que Uhum. isso não vai ser muito rápido, eu acho que nós vamos ter um momento de percepção de que se precisa construir um outro sistema de saúde e uma outra forma da sociedade se organizar, né? E da sociedade passar a ser, de cada indivíduo, deixar de ser tão individualista, mas ao mesmo tempo ser também mais autônomo, né? Porque o que a gente percebe é que a gente vive uma sociedade absolutamente individualista, as pessoas não sabem se pensar enquanto coletividade, mas, por outro lado, nós não somos minimamente autônomos, as pessoas ficam desesperadas quando não podem, sabe, comprar produto de limpeza. Eu fiquei chocada com a história do papel higiênico. O que faz com que as pessoas queiram armazenar papel higiênico foge totalmente à minha racionalidade, sabe? Então a gente fica pensando, o que é isso, né? Então é um pouco isso, as pessoas precisam saber que elas podem viver de outra forma. Elas podem viver de uma forma menos consumista, elas podem se organizar na sua própria casa de forma a prover grande parte do que elas necessitam. É claro que isso, pessoas que têm condições de fazer isso, né? Mas essas pessoas que têm condições de fazer isso são as que menos fazem, né? Porque elas são as que mais estão acostumadas a contar com uma diarista, uma empregada doméstica, ou alguém que vá ao supermercado para elas, ou tudo elas já compram pronto, tudo é dado pronto, porque inclusive elas não têm tempo para isso, né? Então é engraçado porque a gente Uhum. vai perdendo o pé da nossa própria existência e não se dá conta disso.
sabe? De repente as pessoas param e eu estou sem papel higiênico, o que que eu vou fazer? Gente, há quantos anos as pessoas acham que papel higiênico existe? Sabe? Quer dizer, então são coisas assim que a gente fica pensando, o que é isso? Né? Então, eu espero que essa reflexão ocorra de fato, né? E, sinceramente, eu esperava também, e continuo esperando, mas eu acho que isso, pelo que eu estou percebendo, vai ser mais difícil, que as pessoas passem a perceber a perspectiva carnista no centro disso tudo também, sabe? Há uma necessidade que não existe, que faz parte de um gosto, né? Não é biologicamente necessário, é simplesmente um prazer que as pessoas possuem, que eu também possuí, que muita gente, acredito, que continue possuindo, mas mesmo assim foi capaz de abrir mão. Uma outra realidade, né? Uma realidade em que nós possamos gerar grãos para matar a fome de pessoas e não para alimentar animais que depois vão ser mortos para serem comidos por pessoas, sabe? Quer dizer, as pessoas têm que perceber em algum momento que esse ciclo ele não pode ser mantido e que ele não é sustentável, né? Isso eu acho muito importante. E sobre isso eu tenho visto muito pouco se falar, né? Na verdade, eu acho que esse é o grande nó das sociedades contemporâneas. As pessoas até conseguem, assim, disfarçar que estão interessadas nas questões raciais, nas questões socioeconômicas, nas populações carentes, mas é muito difícil as pessoas passarem a pensar sobre esses aspectos também. Por que que a nossa forma de vida inclui uma forma de vida carnista que, de alguma forma, gera um mal-estar para tantos que habitam o universo conosco, né? E que, sobretudo, agora está sendo responsável por uma das grandes pandemias que nós temos vivido nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Maria Clara, tem uma pergunta aqui, que é da Marcela. Sim. Ela perguntou assim: de que maneira essa situação pode causar uma mudança de paradigmas dentro da filosofia? Você acredita haver uma possibilidade de alguma mudança dentro dessa academia que a gente conhece, que é o que a gente falou, uma academia engessada? Olha, eu cada vez me decepciono mais com a academia, né? Eu vi uns pronunciamentos do atual coordenador do PPG Bios dizendo que estava tudo bem, tudo sob controle, no Leme as coisas estavam ótimas, tentaram proibir as pessoas de ir para a praia, mas não deu certo e tudo, e que estava super tranquilo aqui. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico achando que a filosofia ou a academia é quase sem solução. Mas eu gostaria de acreditar que a gente como você, Karina, e como os meus alunos atuais, e que vão fazer a diferença no futuro para a filosofia, sabe? São pessoas que vão pensar a filosofia como prática e não como diletantismo. E vão perceber que a filosofia só faz sentido quando a gente faz alguma coisa com ela para a nossa vida, né? Se ela não é algo, se ela não é uma paixão que nos consome, né, e que de alguma forma determina a nossa própria forma de estar no mundo, ela não faz sentido. E eu acho que as novas gerações talvez possam perceber isso e podem mudar dessa maneira o rumo da filosofia, podem fazer com que todas essas questões que eram colocadas de lado, elas voltem agora, passem a fazer parte do cenário de questões que são discutidas na filosofia. Na verdade, o filósofo fora do mundo, ele não é nada. Né? E o filósofo ele só precisa perceber que muitas vezes quem está no mundo tem muito mais a dizer do que ele, sabe? Hoje eu também fiquei um pouco irritada porque também vi uma reportagem no jornal sobre colegas nossos se pronunciando sobre critérios de determinação de quem entra para os leitos das CTIs. E o segundo critério era ser profissional da área de saúde, porque dessa maneira poderia salvar outras pessoas. O terceiro critério era ter até 40 anos. E aí eu fico pensando, de onde as pessoas tiraram isso? Sabe? O que está por detrás desse tipo de argumento? E como é que um grupo de filósofos, a gente já sabe que um homem num gabinete sozinho não dá em nada. Como é que homens separados em seus próprios gabinetes vão dar alguma coisa de positivo? Como é que eles podem pensar que desse espaço eles são capazes de determinar critérios de alguma coisa? Né? O filósofo tem que perceber que se ele não for para a rua escutar o que as pessoas têm a dizer, ele não tem nada a dizer.
né? É só a partir de uma fala conjunta com a fala do outro que a gente vai construir alguma coisa na filosofia. Senão as nossas questões vão ser absolutamente esquecidas. Né? E qual o sentido de nós lermos tanto, de nós estudarmos tanto, de nós escrevermos tanto, se não é para dizer alguma coisa a alguém, se não é para tornar o mundo no qual nós participamos um mundo melhor de se viver. Então, eu acho que isso, para mim, Marcela, é o que vai fazer a diferença. É que os alunos atuais, ou os jovens filósofos, eles percebam a filosofia dessa forma. Né? Quer dizer, eu acho que isso é realmente o mais importante. É a maneira como eu encarei a filosofia desde o início, e eu pretendo morrer encarando a filosofia assim. E espero que consiga, pelo menos, passar durante mais alguns anos essa percepção da filosofia para o público jovem. Né? Nossa, isso me lembrou, fiquei até emocionada com a sua fala. Isso me lembrou um curso que eu fiz com você e com o Mendonça, do Simon Blackburn, e que uma das primeiras passagens dele, agora eu fiquei em dúvida se foi no Blackburn ou se foi no Thomas Nagel, uma das primeiras passagens era que os filósofos precisavam descer do Olimpo. E isso me marcou profundamente, assim, porque a gente vê a tradição da academia, essa tradição do Olimpo, né, dos deuses brancos, homens, europeus, né, então tudo que é lá, que não pertence a esse grupo, é de uma certa forma dissidente, é excluído, né? E eu fico também preocupada atualmente com a academia, você falou do PPG-Bios, eu fico muito preocupada, eu acabei de sair do PPGF, né, lá do IFPIX, e me preocupa muito o movimento que as coisas também estão tomando lá, algumas pessoas que estão ganhando espaço com um pensamento conservador, um pensamento que ataca as filosofias consideradas não ocidentais, né? Então que vai atacar o grupo de pesquisa de filosofia africana e que excluiu durante muitos anos toda forma de filosofia que fosse diferente. Eu lembro que a gente tentava fazer um concurso para filosofia oriental e quando a gente era do CAFIL e as pessoas riram, os professores riram na reunião de departamento da nossa cara e abriram um concurso para lógica, né? Então era muito difícil mesmo assim essa hegemonia, né, que tem na academia. Eu entrei de volta no mestrado, eu até brinquei com a Georgia aí num gap aí numa fissura dessa academia, onde eu fiz a minha prova em Angela Davis. E acho que eu nunca tinha visto isso, assim, eu poder num edital escolher se eu queria fazer sobre Angela Davis ou se eu queria fazer sobre Fanon, né, que eram as coisas que eu mais dominava no edital, assim, eu falei, caramba, e acho que isso agora parece que lá tá meio quase que se perdendo, né, as pessoas estão também preferindo sair, estão se sentindo perseguidas e estão sendo perseguidas, né, e isso me preocupa muito, assim, como a academia pode voltar a excluir essa forma, né, de um pensamento heterogêneo, de um pensamento de abertura para conceitos filosóficos que não sejam eurocentrados, né? Sim, não, eu acho, você estava falando das mulheres, né? Teve um filme há muitos anos que eu vi atrás, do Marcos Ferreri, chamado O Futuro é Mulher, e aquele título daquele filme sempre ficou na minha cabeça, né? E constantemente eu tenho essa sensação, o futuro é mulher e o futuro é uma mulher decolonial, sabe? Quer dizer, eu acho que o futuro da academia está numa forma de pensamento que seja rico em vida e seja rico em forma de se transformar, né? Quer dizer, enquanto a gente estiver pegando, e é ridículo a gente ver isso, a gente vê as pessoas falando as coisas mais básicas e recorrendo a filósofos europeus, como se eles tivessem alguma coisa a nos dizer sobre a nossa realidade. Isso é ridículo. Sabe? Assim, e coisas tão banais, eu volto e meio digo para os meus alunos, quando você vai dizer uma coisa banal que qualquer pessoa poderia dizer, você não precisa colocar entre aspas o nome de um autor francês ou europeu, sabe? Você pode pensar com a sua própria cabeça sobre isso, né? Não colocar o futuro através de... Sim, o futuro, na verdade, eu quis dizer assim, só mulher no sentido que não tem gênero também, né? Mas que tem a capacidade de se redescrever de diversas formas, né? Eu concordo, o futuro é travesti. O futuro é esse ser que sabe se recolocar e sabe investir em formas diferenciadas de vida, né? Quer dizer, e sobretudo
um futuro sem amarras, sem limites e sem preconceitos, né? Eu acho que, na verdade, a gente vê hoje em dia o mundo ter caído nesse universo de fake news, que é um universo quase sustentado à base de preconceitos, e a gente vê dentro da própria academia, nos espaços onde as pessoas deveriam estar refletindo, esses mesmos preconceitos surgirem. Porque quando você diz para uma jovem que ela não pode estudar uma filósofa negra, né? Quer dizer, e quando essa jovem é uma jovem de um país do terceiro mundo, porque eu gosto dessa classificação de país de terceiro mundo, que é o Brasil, né? Quer dizer, a gente ficaria pensando, bom, por que a gente está fazendo filosofia aqui? A gente quer mudar qual realidade? A realidade da Alemanha? A realidade da França? Não, a gente quer mudar a nossa realidade. Então, é evidente que nós temos que fazer a filosofia a partir dos lugares onde as pessoas enfrentaram as questões que nós enfrentamos. E, sobretudo, as pessoas que possuem valores com os quais nós nos identificamos. Porque quando a gente vê toda essa luta, né, das mulheres negras, das mulheres vinculadas ao campo e tudo mais, nós nos identificamos muito mais com essa luta do que a luta que, de alguma forma, e não há nem luta, né? Quer dizer, com o que a gente vê na academia atualmente, que é uma coisa simplesmente blasé, né? E que as pessoas ficam ali lendo textos escritos há séculos, mas sem tentar tirar um proveito. Eu não tenho nada contra textos escritos há séculos, muito pelo contrário, né? Alguns deles são os meus amigos de cabeceira, só que eu leio esses textos tentando entender a minha realidade, tentando ver a contribuição que eles trazem para a minha realidade. Pouco me importa tentar entendê-los dentro da realidade, dentro de uma certa hermenêutica do momento em que eles foram escritos, né? Eu acho que isso, inclusive, num certo sentido, é até um desrespeito a essas pessoas que foram considerados pensadores. Quem pensa, o pensamento não é algo aprisionável, o pensamento é ativo. Então, uma questão que existe hoje, ela ou vai fazer sentido no futuro, ou ela não vai mais ser pensada no futuro, vão ser pensadas novas questões. A gente não pode se engessar, como se as nossas verdades elas fossem cristalizadas e como se a nossa própria percepção de quem nós somos precise ser algo cristalizado. Não, nós nos transformamos. É claro que o que eu sou hoje não é o que eu era na adolescência, né? Até esse tempo em casa, a gente pega diários para ler, né, do passado. Eu fiquei impressionada. Alguns deles eu fiquei pensando, parecia uma beata falando, e hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente agnóstica, né? Quer dizer, então, mas são os caminhos da vida, né? Quer dizer, e de qualquer forma, o que eu acho importante é isso, é a nossa possibilidade de nos reinventarmos, de percebermos que o que faz sentido para a gente continuar sendo conivente com esse desejo de ser sempre uma superação de nós mesmos, né? E de tentar impor ao mundo, ao nosso entorno, essa mesma superação e não uma estagnação, que é justamente o que a gente estava vivendo no passado, né? É interessante isso. A gente está se aproximando, Maria Clara, dos nossos últimos 10 minutos. Vou falar rapidinho e pedir para você fazer suas considerações finais. É muito interessante isso. O Schopenhauer, na Queda do Céu, ele vai falar justamente que os Yanomamis eles não escrevem em papéis, né, o que ele chama de imagem de pele de animal, porque nós brancos justamente engessamos a palavra, né? Então a gente, na verdade, não tem memória. A gente precisa escrever para que a gente se lembre, porque isso não faz parte da nossa vivência, né? A gente tem que ficar relendo para se convencer que isso é a verdade, como se pudesse engessar a palavra, né? E botar ela ali gravada e parar ela no tempo, né? Então é interessante isso, justamente como nós brancos gostamos de engessar as coisas e determinar e universalizar as ideias, né, como se todas as ideias fossem só nossas. Então, faltando os 10 minutinhos aí, Maria Clara, o que você gostaria de falar para a gente encerrar? Eu vou tentar puxar disso que você falou agora. Eu acho que essa sociedade de homens brancos, né, e de homens brancos, europeus, e que vivem dentro de um sistema heteronormativo e tudo mais, ela, na verdade, sempre tentou projetar no outro tudo aquilo que eram os valores deles, né? Projetar e espelhar
fazer com que o outro espelhasse isso. Eu acho que minha grande esperança agora é que todos percebam que o espelho quebrou, né? E que não é mais possível fazer isso e que se nós não passarmos agora a olhar para o lado, escutar o que o outro tem efetivamente a dizer sobre o tipo de vida que ele quer, sobre aquilo que ele valoriza, nós não vamos ter como construir nada, né? Foi esse encerrar-se sobre si próprio dessa sociedade de homens brancos que de alguma forma nos levou a uma situação extrema como a que nós estamos vivendo hoje, né? Quer dizer, é ridículo as pessoas depositarem toda a importância em um vírus, né? Mas o vírus não teria tido esse efeito se a nossa sociedade fosse diferente. Talvez o vírus não tivesse surgido se a nossa sociedade fosse diferente. Eu acho que é isso que é importante a gente ter em mente para tentar repensar a nossa vida no futuro, né? E eu acho que vocês, jovens filósofos ou jovens de uma maneira geral, estão com tudo para ir em frente, fazer um trabalho que talvez a minha geração não tenha conseguido fazer na filosofia, né? Mas eu acredito em vocês. Ai, Maria Clara, que coisa emocionante. Nossa, assim, uma das coisas que eu fico até feliz e emocionada de conversar com você, porque a nossa juventude deve muito a pessoas como você que nos formaram, né? Isso que eu conversei com a Georgia, né? O quanto a gente é grato, o quanto a gente leu muitas coisas que a gente não leria normalmente pela o que a academia determina, né? Então, você foi a mulher super fundamental, simbólica, né, dentro daquela academia, que era uma academia de homens, basicamente, né, que sequer estudavam mulheres. Eu nunca fiz um curso lá sobre uma filósofa sequer. Então, lá eu encontrava em você uma resistência ali feminina, de uma voz de mulher respeitável, que está ali lutando pelo seu espaço. E eu acho muito importante, assim, a Cida, que fez faculdade com a gente lá também, falou assim, ai, como é que eu não fui aluna dela? Meu Deus, que maravilha! E era muito importante isso, porque a gente sentia, eu sentia particularmente, de justamente ver a filosofia como uma filosofia viva, né? Uma das críticas que eu recebi da minha pesquisa, agora no mestrado, foi que a minha pesquisa falava muito de mim. E eu falei assim, ué, mas sou eu que estou escrevendo, né? Você vai falar de quem, então, se não é de... Aí, não é isso que eu estou falando, né? Óbvio, foi um homem branco que fez essa crítica, mas falou que, para mim, a filosofia era muito visceral e que eu deveria ver a filosofia mais contemplativa. E aí ver você falando justamente que é o contrário, né? Nós temos que ver a filosofia descendo do Olimpo, né? A gente precisa viver a filosofia na nossa prática cotidiana, a gente precisa repensar as nossas atitudes para poder, de fato, fazer a filosofia ter uma significância no mundo, né? Porque se a gente só fica pensando sobre os homens europeus brancos, né? A gente não muda nada na prática na nossa vida, que vive aqui no Brasil, né? Numa sociedade totalmente diferente, miscigenada, do machismo totalmente diferente do machismo europeu, do racismo europeu também. Então, a gente precisa ter a filosofia, e o papel, acho que agora é esse, da gente repensar a filosofia enquanto forma de vida, né? E não quanto contemplação racional. Sim, é isso, muito bem. Isso que você falou durante muito tempo, Karina. E, na verdade, 2 vezes eu já escutei isso. Os homens diziam para mim que gostavam de mim porque eu fazia filosofia como um homem. Na verdade, eu gostaria de deixar claro para todos eles que eu faço filosofia politicamente como uma mulher, né? Quer dizer, e aí eu fiz a ressalva política, porque é o lugar político da mulher, dessa que, de alguma forma, né, depois de ser inventada, está aí lutando por um espaço e por uma forma diferente de pensar as coisas, né? Menos encaixotada. Maria Clara, queria agradecer, assim, foi muito bonito, muito emocionante a nossa conversa. Eu fico feliz de te ver depois de tanto tempo.
Você é muito importante para minha trajetória, você é uma referência para mim. E queria mandar um abraço também pelo meu pai, que está assistindo, que está Sim, ansioso eu por essa também. conversa, E e dizer que a agradecer a gente ele está pelos morrendo de elogios. saudade. Pois é, Dizer que a gente está morrendo de saudade, não vejo a hora disso tudo acabar para a gente poder se encontrar de novo e confraternizar juntos. sim. É isso. Eu queria também agradecer muito a possibilidade de estar com você e agradecer muito por ter, na verdade, o meu grande estímulo na filosofia sempre foram os meus alunos, hoje, na maior parte das vezes, colegas. E muitos deles estão aí escrevendo, e contar com eles, eles são assim, eles renovam sempre o meu elan vital, né? Então eu queria agradecer a participação deles nesse processo. Obrigada, Karina. Ai, gente, então, Sucesso. obrigada a você também, Maria Clara. Espero que a gente se encontre em breve, apesar de eu não acreditar tanto que isso vai acabar logo também, mas espero que a gente consiga se encontrar e se abraçar em breve. Tá ótimo. Um beijo grande, Beijo, sucesso para a rede de gente. mulheres. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa Boa noite. noite.